Rogério Correia, eu sou nascido em Belo Horizonte em 11 de janeiro de 58, tenho 66 anos, casado agora com a Carla Prates. Desde 2000, então já estou casado há 24 anos, né? 24 anos com a Carla. Eu estou no terceiro casamento, eu tive 2 filhos no primeiro casamento, a Júlia e o Vitor, um filho no segundo casamento, que é o Tiago. Com a mãe do Tiago, ela já tinha 2 filhas, então tem 2 enteadas que são irmãs do Tiago e 2 enteadas com a Carla. Então eu tenho 4 enteadas e 2 filhos e uma filha. E uma neta, agora nasceu um netinho também de uma enteada, irmã do Tiago. Eu sou nascido em Belo Horizonte, mas minha família é de São João do Manhuaçu, na Zona da Mata. Minha avó era uma cozinheira de mão cheia, então aquele cheiro da cozinha da minha avó. O meu pai era sindicalista, a gente brincava com ele que ele era pelego do Jango, porque ele era do sindicato na época do João Goulart. E quando eu comecei a atividade sindical, a gente brincava que nós éramos sindicalistas autênticos e que na época eles eram ligados ao Jango, que era uma espécie de peleguismo. E depois ele brincava comigo que nós éramos os pelegos do Lula. Ele era comerciário, naquela época não existia CLT. Então você trabalhava a vida inteira numa firma e quando a firma ia dispensar, você fazia um acordo, que era um acordo judicial. Então meu pai fez o acordo para a saída do Portilho Simões, ele trabalhava com couros. Trabalhou lá e trabalhou na loja que era dos pais do Pimentel, Belo Horizonte Couros. Depois ele fez o acordo, eu saí de lá e montou uma lojinha. Eu trabalhei muito nessa lojinha dele, a gente ia para lá e ficava à tarde para que ele pudesse fazer as compras, trazer para a lojinha. Uma lojinha, com essa lojinha a gente sustentou, a gente vendia de tudo, de agulha a filtro, passando por bacio, o que você imaginar tinha lá. Sabe essas lojas de bairro? Tinha incenso. Quando era para foguete, tinha foguete, tinha papagaio para os meninos, tinha linha, tinha até cerol, que na época não era proibido, e eu que fazia o cerol para que ele vendesse. Era uma batalha. 4 filhos, não era fácil de criar. E minha mãe professora. Minha mãe era professora primária. E se formou já depois que nós todos já tínhamos estudado. Aí é que ela foi fazer letras. Meus pais foram muito importantes na minha formação e meus irmãos. Nós éramos 4, hoje somos 3. Um irmão meu faleceu. Meu pai morreu com 97 anos e minha mãe 91. Ele foi um mês depois, 40 dias depois minha mãe foi. Ela foi ficando triste com a morte deles, viveram junto 70 anos. 70 anos junto. Fui criado no Carlos Prates. Eu, no Carlos Prates, tenho uma história de uma infância muito alegre, uma infância muito de menino mesmo. Menino que gostava de futebol, botão, era um menino muito ativo também desde aquela época. Diz minha mãe que era muito levado. E estudei lá na escola pública, Escola Estadual Melo Viana, e lá eu fui aluno da dona Sueli Ferrara, irmã do Sérgio Ferrara. E fui também aluno da dona Conceição, que era irmã do Célio de Castro, e da dona Neném, eram 2 irmãs do Célio de Castro. E minha mãe também dava aula lá. Então eu costumo dizer que as irmãs do Célio e do Ferrara já tiveram o prefeito irmão, então falta só minha mãe. De lá eu saí, fui para o Estadual Central, também terminei, fiz lá o ginásio científico, né? Hoje o ensino fundamental e o ensino médio, e fui para a Universidade Federal de Minas Gerais. Eu estudei física e matemática. Eu abandonei física e fui para matemática. Eu sou capricorniano, então, além de estudar matemática, né? Então você já viu. É teimoso, quero resolver os problemas. E capricorniano é um pouco assim. Na UFMG, eu comecei então a lidar com as questões mais políticas. Leituras de jornais que eram contra a ditadura militar, desde o Pasquinha, o Jornal Companheiro, jornais de esquerda, de organizações de esquerda contra a ditadura. E comecei então a me aproximar do diretório acadêmico
E minha primeira atividade política foi a tentativa de reconstrução da UNE, que foi realizada em Belo Horizonte. Era o terceiro Encontro Nacional de Estudantes. Esse terceiro N foi feito na Faculdade de Medicina, no DA da Medicina. E lá nós fizemos uma vigília que era para poder, no dia seguinte, receber os estudantes que vinham dos outros estados e reconstruir a UNE. Isso foi proibido pela ditadura. Fomos cercados pela polícia militar, exército. Era uma verdadeira guerra que parecia que estava a ditadura travando contra aqueles estudantes. E os estudantes que vieram de fora e os daqui, que também iam participar do encontro, eles foram recebidos a bala, tiro, bala de borracha. Naquela época era muita bomba de gás lacrimogêneo, estourava e nós lá de dentro ouvindo e cercados. Então nós saímos de lá presos, fomos para o Gamileira. Gamileira naquela época onde ficava a cavalaria do exército. Então as mulheres foram para um galpão, os homens para o outro, nós todos fomos presos lá. Eram mais ou menos 200 estudantes. Saímos todos com as mãos na cabeça, levados com fuzil, cachorro, uma guerra que a ditadura armou contra a tentativa de reconstrução da UNE. Isso foi em 1977. Então eu tinha 19 anos. E aquilo foi marcante. E foi marcante para a conjuntura política também, porque pela primeira vez a ditadura não conseguiu manter preso aquela quantidade de pessoas que ousaram tentar a reconstrução da UNE, porque todos ainda atuavam na clandestinidade. Então aquilo foi marcante, eles tiveram que libertar os estudantes. Eu na época não era dirigente do movimento estudantil, não. Eu era, como eles diziam na época, base avançada. Ainda tomava conhecimento dessa luta democrática. Mas aquilo me marcou profundamente. Então, a partir dali, eu nunca larguei de fazer política, né? Em 1978, também estourou a greve com Lula em São Bernardo do Campo. Aí eclodiu o movimento mais de massa, também operário contra a ditadura. E aí ganhou muita força, muita projeção. E em 1979, eu estudava, mas já dava aula. Comecei a dar aula em 78, dava aula no cursinho de supletivo. Em 79 estoura a greve dos professores aqui, que foi uma greve histórica. O governador era Francelino Pereira, era o governador biônico, né, indicado pela ditadura. Então, a partir daí, nós fundamos o PT no ano seguinte, 1980, a Central Única dos Trabalhadores. Eu fui fundador do PT, fui fundador da CUT. Quando você entra na vida política parlamentar, te pedem de tudo, tem pedido de todo tipo. Já tive os pedidos mais esquisitos. Quando eu comecei a candidatar a vereador, candidato em 82, eu não era nem vereador, eu tomei um susto, porque eu fazia política com a alma mais pura do mundo. A gente era muito jovem, em 82 eu tinha 24 anos, candidato a vereador primeira vez. Então, o que eu achava? Nós íamos, era para mudar o mundo mesmo. Tudo. E eu fui fazer panfletagem lá na Feira Coberta do Padre Eustáquio, lá no pé do Carlos Prates, e lá era uma feira que o pessoal ia comprar aquela verdura e um monte de gente. Era um negócio bom, você panfletava, conversava com todo mundo. E um senhor me chamou no canto e falou assim: olha, eu posso te dar um particular? Até hoje o pessoal fala, dá um particular, você fica meio assim. E ele me pediu, eu tenho 2.000 votos. Eu falei, nossa senhora, eu tenho 2.000 votos? Tem ali no Baixa, no Urca, etc. Eu tenho 2.000 votos. Mas que bom, o senhor quer levar uns panfletos meus, tá aqui as ideias, explicando para ele o que eu queria fazer. Ele falou, não, mas para arrumar esse voto eu preciso de um caminhão. Eu falei, caminhão? Ele tomou um susto, mas não precisa ser novo, não. Ele me pediu um caminhão para fazer campanha. Eu falei, não, eu não tenho caminhão não, meu senhor, eu faço campanha, hoje é de ônibus, não temos isso, né? Campanha nossa é assim, assado. E aí fui lá no Urca fazer campanha, eu encontrei com esse senhor, mas ele me botou de lá correndo. Sai daqui, na hora que eu te pedi alguma coisa, você não quis me dar, agora vem aqui em casa pedir voto. Eu falei, vou te contar. Foi a primeira decepção que eu tive, assim, não é fácil. Não fui eleito, mas fiquei na segunda suplência. Foi uma época em Belo Horizonte muito efervescente, porque era a época também de construção da legislação, que na ditadura não existia, era tudo biônico, as leis eram impostas. Então você imagina a mudança de fazer política. Depois disso eu fui deputado estadual, era tudo muito difícil. Estrada muito de terra, carro péssimo, você não tinha ar-condicionado, a maioria dos carros, fazia essas viagens com poeira. Como a gente era jovem, você aguentava o rojão,
Mas olha, eu brinco com os meninos hoje que esses meninos são muito mole para fazer política. Que a gente, às vezes eles não aguentam o pique da gente, mas é porque nós fomos feitos na fervura. Você tinha que fazer, fazia. Pegava um Fiat 147, rodava aquele Jequitinhonha todo, sem ar-condicionado nem nada, para fazer campanha do Lula. A primeira delas, em 89, eu rodei aquele Jequitinhonha, depois no norte de Minas, com Fiat 147, estrada de terra. Conhecia nada, eles olhavam no mapa e falavam assim, olha, essa parte é com você, Rogério, você está como vereador, vai para lá que o Lula perdeu muito lá, nós precisamos ganhar no segundo turno do Collor. Pegava o carro, ia para lá, reunia as lideranças e fazia política na marra. Eu lembro de coisas marcantes, eu fui relator da CPI do narcotráfico. Essa tarefa me coube no primeiro mandato, imagina. Eu ainda vindo da Câmara, teve a CPI Nacional do Narcotráfico e me escolheram do PT para participar dessa e fui o relator. Então, a experiência não era tão grande, mas eu encarei. Foi um momento difícil. Enfrentar o tráfico de droga organizado, uma parcela da segurança pública na época, especialmente da Polícia Civil, muito envolvida no narcotráfico, muita ameaça, andava de segurança o tempo inteiro, dia e noite. Meus filhos tiveram ameaça, então era difícil. Porque envolvia, além dos traficantes organizados, também uma parte, como eu disse, muito grande que tinha dentro da Polícia Civil. Também um período muito interessante na Assembleia Legislativa, muito bom. Quando eu fui eleito deputado federal, isso continuou, porque houve o crime de Brumadinho. Foi logo em janeiro. Quando chegou em fevereiro, eu propus a formação de uma CPI de Brumadinho. Ali, quando a gente fala que é crime, nas duas barragens, não é retórica, não, foi crime mesmo. As empresas sabiam que haveria o rompimento. Então, realmente, a trajetória política minha, ela passou por esse período todo. Eu dedico muito essa minha trajetória também a meus pais. Eu sempre tive muito apoio deles. Futebol, principalmente. Alguma leitura de livro, mas principalmente futebol. Hora de lazer, eu gosto de ligar ali o futebol e fico vendo. Às vezes nem vejo o jogo. A Carla fica debochando. Assisto série C, D, E, F, que tiver, eu assisto futebol. É uma coisa ali que me descansa. Galo forte e vingador. Agora o livro predileto meu, eu já li 2 vezes, estou na metade dele para ler a 3ª vez, é 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Sou doido com aquele livro. Aliás, com Gabriel Garcia Marques, todos os livros dele, já li uma coletânea dele grande, né? O Amor no Tempo do Cólera também é muito bonito, mas o 100 Anos de Solidão é imperdível. É um processo difícil que nós vivemos no mundo. Mas, enfim, eu acho que nós temos o nosso papel histórico e a humanidade vai aos poucos, mas sempre avançando. Tem retrocesso, mas a gente avança, né? Eu sou muito otimista. Eu acredito que a humanidade vai avançar para o bem, para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária.